Oi, 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 boa noite, gente, tudo bem? Muito obrigada a todo mundo que está aqui. A gente preparou uma aula com muito carinho, com muito amor, para você que quer transformar a confeitaria numa fonte de renda extra, né? A gente sabe que o momento atual do país não nos permite grandes exageros e apesar de a gente sempre escutar que as coisas estão muito caras, né? A gente sempre tem que ter uma forma de pensar em ganhar uma renda extra. Eu ganho uma renda extra com a confeitaria faz quase 8 anos e eu garanto para vocês que é muito interessante. O valor é realmente bem interessante. Se você se dedicar, eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito no seu orçamento doméstico, né? Hoje a gente vai fazer uma receita de um brigadeiro branco. Vai ser um brigadeirão recheado com morango e recheado com Nutella. É um dos meus produtos assim que eu tenho um xodó, né? O brigadeiro em especial, ele tem um apelo. Eu tenho um apelo afetivo por ele, porque foi os produtos que eu comecei. Eu comecei vendendo brigadeiro no vidro, e a receita foi se aperfeiçoando com o tempo, né? O nosso brigadeiro tradicional é um brigadeiro que eu tenho praticamente a mesma receita até hoje, e eu realmente tenho um carinho muito especial por eles. Se você não me conhece, eu sou a Priscila, eu tenho uma confeitaria sob encomenda, que leva o meu nome, que é o Prissutelo Confeitaria Afetiva. A gente trabalha basicamente com produtos sob encomenda e também com delivery. E se você me acompanha aqui no Instagram, você vai ver que eu posto muito foto de bolos decorados, né? Hoje em dia eu tenho uma grande demanda de bolos, mas eu não comecei dessa forma. Eu comecei fazendo produtos pequenos. Eu vendia muito brownie, eu vendia bolo no pote, brigadeiro no pote. Tudo coisas que eu não precisava e que não exigia de mim muita técnica, não exigia muito aperfeiçoamento, né? Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa que, quando ia nos churrascos, levava sobremesas. E aí todo mundo me perguntava, por que tu não vende isso? Uma vez eu fiz um bolo, que era um bolo de aniversário bem baixinho, que era o que eu conseguia fazer, e ele estava muito gostoso. E na época era muita coisa com nata, muita coisa com chantilly. E aí eu fiz um bolo com bastante brigadeiro, a cobertura era brigadeiro, tinha morango. E aí a pessoa me perguntou, por que você não vende isso aqui? E aí eu olhei pro bolo e eu pensei, nossa, mas não é bonito, né? A gente primeiro come com os olhos e aquele bolo não era bonito. Ele estava extremamente gostoso, mas ele não era bonito. Eu pensava, quem é que vai pagar isso aqui? Ninguém vai pagar. E aí eu comecei a vender brigadeiro no pote, porque eu não precisava de muita coisa, né? Você colocava as coisas num pote, eles não precisavam ser necessariamente bonitos, não tinha muito o que inventar, e a gente começou dessa forma. A gente começou vendendo brigadeiro no nosso condomínio, né? A gente morava numa outra região, que era o oposto da onde a gente mora agora, e a gente colocou uns folders nos nossos blocos e anunciava. No Facebook, na época, a gente tinha Instagram, mas o Instagram era só uma fonte de entretenimento mesmo. A gente não começou com um perfil no Instagram, a gente começou com um perfil no Facebook. E a gente vendia por ali. Vendia para amigos, vendia para os vizinhos, para conhecidos. E aí depois a gente começou a entrar mais e nos aperfeiçoar de forma mais profissional. E isso se deve muito ao Zé, né? Eu sempre gostei da confeitaria, mas eu sempre levei isso como uma forma amadora, né? Pra mim, eu vou fazer um brigadeirinho, as crianças daqui do condomínio gostam, compram, meus amigos lá do trabalho encomendavam. Então, pra mim, aquilo ali era amador. Eu pensava, eu vou ir vendendo. Aí um Zé, um dia, me deu um choque de realidade e disse, tu precisa focar no que tu quer fazer. Tu quer fazer isso? Então vamos fazer isso direito. Ele criou uma identidade visual, ele criou um nome, ele criou adesivos, e eu dizia, pra que adesivo, né? Não precisa, as crianças vão jogar isso fora, porque a gente vendia no condomínio. Ele dizia, tem que ter adesivo, é importante as pessoas olharem, ver a tua marca. E eu achava aquilo tudo uma bobagem no início, muito no início, tá? Isso lá em 2015, quando a gente começou. Até que um dia, ele me ligou, em 2016, iniciozinho do ano, e disse assim, eu tô aqui nesse endereço e eu preciso que tu venha aqui. E eu fiquei, saí do trabalho, fui lá, cheguei, era uma escola de gastronomia. A melhor escola de gastronomia que tem aqui em Porto Alegre, tá? Na minha opinião. Cheguei, entrei, não entendi nada do que estava acontecendo. E aí eu sentei pra ver, né? Tinha um pessoal do comercial e ela me deu um contrato pra assinar. E disse, ele te deu de presente
um curso de confeitaria profissional. Eu, como assim? E ele, eu quis te fazer uma surpresa, te dei um curso. E eu, gente, mas e se eu não gostar? E ele, não, eu tenho certeza que é isso que faz o teu olho brilhar, que tu ama isso e tal. Aí quando eu peguei o contrato para assinar, tinha lá as cláusulas comerciais que a menina esqueceu de tirar porque era um presente, e tinha o valor do curso, que era R$5.000. E aí eu nunca esqueço, porque ele parcelou em 10 vezes o curso, né, 10 vezes de R$500, e eu tomei um choque. Imagina, R$5.000 há 7 anos atrás era muito mais dinheiro do que é hoje. E aí eu fiquei, nossa, mas você não podia ter feito isso sem me falar, não. Comecei o curso em março, tá? Saía do trabalho, né? Eu sou seletista, e começava às 19 horas na minha aula e a gente ia até às 11. A gente ficava até umas 10h30 cozinhando na cozinha, depois a gente tinha que limpar tudo para depois ir embora. Eu chegava em casa por volta de umas 11, 11h30 da noite, fazia as encomendas do outro dia, aí depois a gente ia dormir e no outro dia às 9 da manhã eu ia para o meu trabalho, né? Eu sou CLT, como eu comentei com vocês, eu sou contadora por formação, então eu trabalho durante o dia inteiro numa empresa de tecnologia, numa empresa de sistemas, e o resto todo das horas depois eu sou confeiteira. E quando eu fiz esse curso, assim, eu tive certeza de que era o que eu queria fazer, porque eu ficava ali horas na cozinha e eu achava aquilo o máximo, e terminava tudo, eu ainda tinha que limpar tudo, e eu achava, ai meu Deus, isso aqui é o máximo. Tem gente que não gosta muito dessa parte, né, mas ela é necessária. E então eu sempre gostei muito disso de verdade. E eu acredito muito na gastronomia e na confeitaria como uma fonte de renda extra. Eu tenho plena convicção de que se você gosta de fazer isso, você precisa se especializar e se aprofundar nessa paixão, né? A gente falou muito ali de amadorismo, e hoje a confeitaria é um segundo salário dentro da minha casa. Ela ajuda demais. Claro que no começo não foi um segundo salário, né? A gente tinha algumas dificuldades, e aí por isso que a gente tá aqui também, para pegar na mão de vocês e mostrar um pouco das coisas que a gente aprendeu aí ao longo desse ano. Lembra que eu comentei que no início a gente não tinha Instagram? No início não existia toda essa parte de Instagram com dicas. Tudo que tinha eram coisas no YouTube, coisas particionadas. Eu me lembro uma vez que eu queria fazer um naked cake e eu não sabia nada sobre estruturação de bolo, massa, nada. Eu pegava todas as dicas particionadas num vídeo, no Instagram, e as pessoas não queriam falar, né, as coisas, então tu tinha que ir juntando os raciocínios e começar a entender a funcionalidade de ingrediente, ir pra cozinha e testar. Então, assim, eu garanto pra vocês que hoje nossa vida tá muito mais fácil, né? Mas vamos fazer uma receita. Vamos fazer a receita do brigadeiro. Eu vou deixar o meu celular aqui porque eu quero ir acompanhando algumas coisas. E o que a gente vai fazer? Por que eu escolhi um brigadeiro branco? Porque o brigadeiro branco, a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade e queima esse brigadeiro, né? O brigadeiro branco, ele tem muito leite. Então ele sobe mais rápido, ele ferve mais. E ele acaba aí, se você não tem algumas técnicas, ele acaba sendo um brigadeiro mais difícil, que ele acaba grudando na panela e queimando com mais facilidade. Então eu escolhi esse, até porque a gente já tem receita também do nosso brigadeiro tradicional aqui no Instagram. Você pode procurar ali. Tenho aqui leite condensado, creme de leite, chocolate branco e manteiga. Eu sempre uso chocolate nos meus brigadeiros, tá? Eu não faço brigadeiro só de leite condensado, porque eu acho que o chocolate ele traz um sabor muito especial. Então eu gosto sempre de usar. Vou colocar tudo na minha panela. Higienizei as latinhas, porque essas latas ficam no mercado, ficam no atacado, a gente não sabe o que acontece com elas. E aí quando a gente vai abrir aqui, principalmente a lata do leite condensado, sempre entra alguma coisa em contato com o produto. Então eu sempre higienizo tudo antes. Vou retirar todos os ingredientes, porque isso aqui está a um preço absurdo. E além de estar um preço absurdo, cada dia que você vai tá de um preço, né? Essa semana eu paguei, acho que R$7,90 ou R$6,90, não me lembro. E ontem uma amiga minha me mandou uma mensagem com uma foto, tava R$11,90 essa lata aqui de leite condensado. R$11,90. Então assim, de um dia pro outro.
Então a gente usa tudo. Aqui eu tenho chocolate e aqui eu tenho 120 gramas de chocolate, tá? Então eu usei uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, né? Uma caixinha de creme de leite e 120 gramas de chocolate branco. O chocolate que você quiser. Aqui eu utilizo sempre um chocolate chamado Genuine, que vem 2 kg, mas eu já usei Cical, eu já usei Laca, eu já usei Galac, eu já usei tudo que existe, tá? Chocolate, assim, use aquele que você achar melhor no seu gosto. Como o chocolate, se você achar ele gostoso, ele é bom pra você usar. E manteiga. O brigadeiro branco é o único brigadeiro que eu uso manteiga. Porque eu gosto de equilibrar a gordura aqui também pra facilitar essa parte dele não queimar, né? Ou não queimar rapidamente. Mas tem uma coisa. Se você fizer um brigadeiro branco, você precisa ter equilíbrio da receita, né? Esses ingredientes aqui tem uma gordura, um percentual de gordura equilibrado. Você precisa controlar o fogo do seu fogão. Brigadeiro a gente não faz em fogo baixo, a gente faz em fogo médio, alto, porque ele demora menos para cristalizar, né? Eu preciso não ficar muito tempo com esse brigadeiro no fogo. Quanto mais tempo eu fico com esse brigadeiro no fogo, mais chances eu tenho dele cristalizar mais rápido. Sabe quando você morde um brigadeiro, principalmente brigadeiro preto, e aí já tem aqueles pedacinhos, aqueles gruminhos de açúcar? É porque ele cozinhou demais, ou passou do ponto, ou tá muito tempo ali. Então a gente sempre faz em fogo médio alto. E mexer sem parar, tá? Eu vou ligar o nosso fogão. Esse fogão de indução aqui, ele é bem diferente de um fogão de casa. Eu acho muito mais fácil fazer brigadeiro em fogão normal, mas para fins de aula a gente utiliza esse aqui. E aqui a gente vai ficar mexendo, tá? O que você tem que cuidar? Sempre raspar ao fundo da panela, não deixar que nada fique sem você mexer. Nesse início aqui não é tão necessário, tá? Você pode ficar tranquilamente aqui, mas quando ele começar a ferver, você precisa cuidar para que nada aqui fique sem você raspar, porque senão vai queimar. E aí quando queima, se ele queimou assim alguma coisa no fundo, você ainda consegue salvar esse brigadeiro, que é fazendo uma peneira. Você pode, depois dele, ou ainda quando ele tá líquido, ou depois dele pronto, você consegue peneirar esse brigadeiro para tirar aqueles gruminhos, né, que ficaram queimadinhos dele. Tá? Então a gente vai fazer. Não se preocupe que a gente não vai precisar esperar esse brigadeiro esfriar, a gente já tem um pronto. Enquanto isso, amor, dá um oi pro pessoal. Oi, gente, tudo bom? Apareça. Vocês conhecerem o Zé. Oi, tô aqui nos bastidores, pra quem não me conhece. O Zé, ele é o principal responsável pela confeitaria, assim, ele é a pessoa que acreditou em mim. E às vezes ele acredita mais em mim do que eu mesmo. E ele é a pessoa que tá sempre ali pra dizer, vamos lá, tu consegue, levanta e vai. E ele me apoia, assim, em absolutamente tudo que vocês imaginarem. O que estão falando aí? A Carol perguntou que marca de leite condensado tu recomenda, Pri? Gente, eu não me apego à marca, tá? Principalmente agora que as coisas estão num valor absurdo de caro. O que eu tomo cuidado? Para ser leite condensado e não ser a mistura láctea, e aí é uma preferência minha, não tenho nada contra quem usa mistura láctea, né? Esse tempo eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças e algumas pessoas se ofenderam, mas realmente assim, é o meu gosto, eu não gosto, porque eu não acho um produto de qualidade boa. E hoje você vai ver no mercado, tem leite condensado desnatado, semi-desnatado e integral. Eu prefiro sempre o integral, porque já tem, mas pro brigadeiro de enrolar, tá? Eu prefiro sempre o integral, porque ele tem mais gordura e ele deixa o brigadeiro mais cremoso. Pra brigadeiro de recheio eu não sinto diferença, porque o ponto dele é um pouco antes, né? Eu não preciso cozinhar muito, então pra mim não faz diferença nenhuma. Mas eu prefiro o Itambé, em primeiro lugar. Eu acho ele muito bom, mas é muito difícil de achar onde a gente tá. Quase impossível, eu diria. Eu gosto do leite moça, eu gosto do... A gente experimentou agora por último o CCGL, eu acho bem gostoso também. Gosto do Italac. O Italac tem uma versão gourmet que é bem boa. E as últimas opções assim que eu uso é o Piracanjuba
Na verdade eu usei Piracanjuba uma vez só, não gostei muito, mas faz bastante tempo, nunca mais experimentei. Mas geralmente são essas. Eu não me apego muito à marca, porque agora tá variando muito o preço de uma pra outra, a gente tem que se adaptar, né? O leite moça tava R$11,90 no supermercado, é inviável, R$11,90. O que mais? A Raíssa falou que tu é muito plena abrindo a lata do moça. Tu não faz uma meleca por toda a cozinha. É muita lata de leite moça abrindo todo dia. É muita experiência. E muita louça também. É muita louça. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente continuar no chat. A gente, no início que a gente tá fazendo o brigadeiro, uma coisa que a gente erra muito é a temperatura do fogão, né? Às vezes a gente quer fazer o brigadeiro em fogo baixo para ele não saltar. E aí, como eu comentei, ele vai ficar muito mais tempo, vai demorar muito mais, vai ficar muito mais tempo cozinhando. Então ele vai cristalizar mais rápido, tá? E a gente também tem a mania, eu tinha, de ficar assim, ó, que nem uma doida, sabe? Porque eu penso assim, nossa, eu tô mexendo freneticamente, ele não vai queimar. E isso faz com que a cristalização também se ative mais rápido, né? Quanto mais eu mexo rápido, mais eu ativo a cristalização do brigadeiro. Então, trate ele com amor, com carinho, como se ele fosse um neném. Não precisa se estressar. Ó, o pessoal está recomendando, o pessoal de Minas, né, tem os melhores laticínios do Brasil, estão recomendando a marca Senil, que ela é páreo com moça. Eu nunca vi aqui em Porto Alegre. Eu nunca vi, as gurias me falaram já, a Carol e a Turci de BH, e eu não achei para experimentar, mas elas indicaram, falaram que é muito boa, e aqui não tem. Gente, aqui em Porto Alegre é horrível de achar leite condensado. Por isso que eu falo também que eu não me apego à marca, porque nem adianta, sabe? Uma vez tinha Itambé no Atacadão e eu corri, porque eu adoro de verdade o Itambé. Eu acho ele melhor que o leite moça. E foi só uma vez na vida que eu achei, eu nunca mais achei depois. Então não dá pra se apegar. A Turci perguntou, indica chocolates, marcas, eu acho, chocolates, eu acho. Aí que tá, eu acho muito melhor a gente ter uma preferência pelo chocolate do que pelo leite condensado. O leite condensado eu acho tudo muito parecido, né? Mas o chocolate eu já sinto bem mais diferença. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Callebaut, óbvio, né? O Callebaut em primeiro lugar, mas ele é muito caro. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem um brigadeiro gourmet, todos os nossos brigadeiros são gourmets, mas a gente tem um sabor que é belga ao leite. E aí nesse belga, a massa do brigadeiro vai chocolate belga e o granulado da volta também é chocolate belga. O chocolate belga que vai na massa, ele custa tá R$140 o quilo de chocolate. É muito caro. Enquanto que eu utilizo o que eu prefiro, que eu utilizo nos meus recheios, né? Se vocês olharem no meu cardápio lá, tudo que diz brigadeiro tradicional, é um brigadeiro preto que eu faço. E o chocolate que eu utilizo é o Cical, que eu gosto muito, que é a marca nacional da Callebaut, né, que é feita aqui no Brasil. E eu gosto muito do sabor dele. Eu já usei o Melkin, e aí quando eu usei, uma época eu não estava achando o Cical, os clientes notaram a diferença e teve um cliente que disse que o brigadeiro estava diferente, que ele preferia o outro. E aí eu provei e realmente não, assim, o sabor era diferente. E aí se o cliente já está acostumado, ele vai notar. Então eu gosto do Cical, meio amargo, Cical ao leite, e o branco eu gosto muito do Genuine. São as minhas marcas preferidas. Uma pergunta aqui, Pri. Quando o brigadeiro açucara, o que você faz? Eu não jogo fora. O que eu faço? Às vezes acontece, não na hora, você vai ver só depois, né, que o brigadeiro descansa. Eu sempre deixo o brigadeiro descansar umas 6 horas pra usar, tá? E aí quando eu vou usar, às vezes eu vejo que por cima ele tá açucarado e às vezes por dentro também. Então eu pego esse brigadeiro que açucarou e eu misturo com outro brigadeiro que eu vou usar de recheio. Porque daí quando ele vai cozinhar mais com outro leite condensado, outro creme de leite que ainda não foi cozido, ele vai ficar bem gostoso, bem cremoso, o açúcar vai se dissolver e aí a gente não perde aquele brigadeiro. Mas enrolar eu não enrolo açucarado. Se eu vendesse só brigadeiro enrolado, eu ia particionar aquele açucarado e ir incorporando aos poucos em outra receita que eu fosse fazer do zero. A Carol perguntou se tu usa glucose.
Não, Carol, nunca usei. Eu já vi bastante confeiteira falando e eu nunca usei, porque a gente não faz brigadeiro para ficar muito tempo, né? Se eu tivesse uma confeitaria que vendesse na vitrine, eu pensaria bastante em testar. Mas como o nosso brigadeiro é tudo feito sob encomenda e a gente faz tudo novinho, e, por exemplo, você comprou brigadeiro comigo hoje para eu entregar amanhã, eu vou bolear ele amanhã, ou no máximo eu vou bolear ele hoje. Então eu não vejo necessidade, porque a gente consegue ter esse controle de demanda, tá? Mas eu nunca também testei. Mas quando eu tiver uma confeitaria na rua, uma confeitaria com ponto físico, com certeza é uma coisa que eu vou pensar, porque a validade dele aumenta bastante, né? E uma coisa que eu faço também, por exemplo, se você comprou uma caixa de brigadeiro comigo hoje, eu deixo ele na geladeira, se eu bolear hoje. Ah, preciso entregar amanhã de manhã cedo, não vai dar tempo de fazer amanhã. Então eu vou bolear ele hoje e vou deixar na geladeira, porque a geladeira tem a umidade e aí aquele brigadeiro não resseca tão facilmente. Qual é a quantidade de manteiga? 20 gramas, é verdade, eu não falei. Até escreve, amor, se tu puder, a receita. Foi uma lata de leite condensado. Uma lata de... Eu usei manteiga sem sal, tá? Por quê? Porque eu só tenho manteiga sem sal aqui em casa. E é uma caixinha de creme de leite, né? Uma caixinha de creme de leite, 120 gramas de chocolate branco. Quanto? Chocolate mesmo? Eu usei o genuíne. 120 gramas, né? 120 gramas do genuíne. E 20 gramas de manteiga, né? 20 gramas de manteiga. Tá. A Silvia perguntou, quanto de chocolate você colocou? E a manteiga? 120 gramas de chocolate e 20 gramas de manteiga. É só o brigadeiro branco que eu uso manteiga, tá? Os outros eu não vejo necessidade. E só brigadeiro de enrolar. Brigadeiro de recheio eu não uso também. Com quanto tempo de antecedência, a Cruz perguntou se tu faz os brigadeiros de encomenda, assim? A gente tem no nosso cardápio a opção de encomendar com 3 dias de antecedência o brigadeiro. Então eu sempre faço o brigadeiro, por exemplo, você quer um brigadeiro para sábado, hoje é quinta, né? Hoje eu vou fazer a massa e vou deixar ele descansando de um dia para o outro, e aí no sábado eu vou bolear ou na sexta eu vou fazer. Geralmente eu faço um dia antes. Se eu tivesse uma encomenda muito grande, assim, eu tenho um casamento, já aconteceu, que a gente tinha 900 doces para entregar. Eu fiz e deixei eles congelados desse jeito aqui, ó. A gente fala bastante isso no curso até. A gente armazena ele nessas linguicinhas, porque você consegue congelar. Então hoje, se eu tivesse uma encomenda grande de 900 brigadeiros, eu faria todos eles, sei lá, 20 dias antes, ia deixar nessas linguicinhas com uma etiqueta, ia congelar e na véspera eu ia bolear todos eles. Eu não sabia nada de congelamento antes. E aí nessa época que a gente teve esses 900 docinhos para entregar, a gente fez acho que uns 2, 3 dias antes, a gente quase morria. Eu também. A gente quase morreu. Porque, imagina, eu não tinha panela mexedora, hoje em dia eu tenho panela mexedora, mas não existia, nossa, existia, mas era muito mais caro do que hoje. E aí a gente fazia na mão, assim, na panela, fazia de 2 em 2 receitas, porque mais do que isso queimava muito o braço. E aí era difícil. Eu fui comprar uma panela mexedora faz uns 3 anos. Até então todas as nossas Páscoas eram no braço. E a gente só comprou com o lucro da Páscoa, né? Teve uma Páscoa que a gente faturou muito bem. Na verdade, todas as nossas Páscoas a gente faturou muito bem. E aí a gente comprou uma panela mexedora, mas demorou. Eu não tinha nem batedeira quando eu comecei. E isso era uma das coisas que me fez também começar com brigadeiro, né? O que eu tinha em casa? O que você precisa para vender brigadeiro? Uma panela, uma espátula. Fogão você tem em casa, com certeza. Uma panela você tem de casa, mas eu sempre recomendo que você tenha uma só para brigadeiro, né? A espátula também só para brigadeiro. E então o investimento é muito baixo. Então, se você quiser amanhã fazer essa receita aqui, você consegue fazer e já vender esse brigadeiro, você já sai lucrando. A gente vai falar aqui sobre quanto custou para fazer esse brigadeiro aqui que eu tô fazendo com vocês e por quanto
vocês podem vender esse brigadeiro. Então é bem legal. E a panela que tu indica, Pri? Eu gosto muito dessa panela aqui de fundo triplo, porque ela distribui melhor o calor. Mas eu sou apaixonada também por uma panela de Teflon, que eu acho que é a linha Paris da Tramontina, que ela fica assim, um brigadeiro muito cremoso, só que daí você tem que ter que cuidar um pouquinho mais no fogo. Eu não consigo usar ela aqui nesse fogão. Se esse fogão ele permitisse, né, esse fogão que só dá essas panelas por indução, eu certamente usaria essa outra. Mas a minha panela mexedora é essa aqui, é de fundo triplo, mas eu indico assim, primeira de fundo triplo, se você puder investir, e a segunda é uma panela de Teflon, que é bem mais barato. O Monteiro perguntou como é que você mede as gramas, aí eu acho que é uma oportunidade importante de falar sobre... Sim, eu tenho uma balança, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho essa balancinha aqui, essa aqui é da Black & Decker, ela custou R$90, eu acho. Mas existe uma outra balança muito comum que vocês devem ver em vários videozinhos, que é uma balança branca, que ela custa, gente, sei lá, R$30, R$40 no máximo. E ela é uma balança super útil, assim, ela dura muito tempo. Eu tenho uma aqui em algum lugar. E ela é bem baratinha mesmo. Eu recomendo que vocês tenham uma balança, né? Quando eu fazia bolo em casa, eu não tinha batedeira. Quando eu fazia bolo no pote, eu não tinha batedeira e eu não tinha balança. E aí, o que isso me trazia de dificuldade? Primeiro que as minhas receitas eram tudo receita de vó, né? Uma xícara, meia xícara de óleo. E daí, o que é uma meia xícara de óleo? Tipo, é difícil. Então, assim, divide o amador do profissional ter uma balança. E não é um investimento caro, né? As receitas, elas precisam ter um padrão. E padrão é tempo, é medida. Essas duas coisas ajudam demais você a ter padrão. Então, tem que ter uma balança. Qual era a outra dificuldade que eu tinha muito no início? Eu não conseguia precificar o meu produto. Porque, assim, eu conseguia, óbvio, mas não de forma correta. Por exemplo, eu fazia aqui uma panela de brigadeiro. E aí eu ia fazer brigadeiro no pote. Aí eu pegava essa panela aqui e fiz uma receita de brigadeiro. Uma receita de chocolate branco, uma de chocolate preto. E eu olhava quantos vidrinhos aquela receita rendia. Só que às vezes o meu vidrinho tinha 100 ml, às vezes eu vendia um outro que tinha 200 ml. Então era muito difícil eu saber. Aí às vezes, no início, gente, era horrível. Eu olhava e dizia assim, deu um vidrinho de 100 ml e eu acho que aqui vai dar mais 2. Então era uma coisa muito no achômetro. E aí com a balança não, né? Você consegue pegar esse brigadeiro aqui, saiu daqui, você já pesa. Ele rende aproximadamente 540 gramas, esse aqui de enrolar. E aí você sabe que no vidrinho vai, sei lá, 120 gramas, não lembro agora quanto que ia. E aí você consegue ver, né? 540 rende o total, eu consigo fazer tantos vidrinhos. Essa é a forma mais assertiva, mais correta de você não perder dinheiro, né? No início eu fazia uma lambança, e olha que eu sou contadora, tá? Mas como eu não tinha os equipamentos, e como eu enxergava isso aqui muito como um amadorismo, eu não tinha essa projeção, sabe? De transformar isso aqui realmente numa coisa mais lucrativa. Então eu ia fazendo. As crianças no condomínio, gente, elas eram viciadas em mim, elas não podiam me enxergar chegando do trabalho. Eu morava no térreo, então elas me enxergavam às vezes chegando do trabalho e o meu interfone não parava mais de tocar querendo brigadeiro. É muito engraçado. A Silvia perguntou se fosse um brigadeiro preto, a quantidade do chocolate seria a mesma? Não, Silvia, eu uso, no nosso brigadeiro tradicional, eu uso 150 gramas de chocolate. A gente até tem a receita dele aqui no nosso feed. Eu uso ele de recheio, tanto o recheio como o brigadeiro de enrolar, eu uso 150 gramas. A gente já postou isso aqui outra vez. E esse brigadeiro branco aqui também, dá pra fazer, se você quiser reduzir um pouco o custo, dá pra você fazer até 100 gramas de chocolate, que não vai mudar tanto o sabor, tá?
Só tem que cuidar porque assim, aqui eu adicionei 120 gramas de chocolate. Então ele tem um rendimento, que eu sei que é 540 gramas depois de pronto. Se você não adicionar chocolate, ele vai render menos. Eu até tenho um aqui que... Nossa, não posso parar de mexer, né? Porque eu tô aqui conversando e... Ó, não sei se dá pra ver. Mas aqui eu tenho um que eu fiz com chocolate branco e esse aqui que eu fiz só com leite condensado. Então, esse aqui, ele rendeu quase um pouquinho mais de 100 gramas a menos. Então, se você for mudar a receita, é importante você pesar quanto que rendeu. E também, o tempo aqui, se você ficar mais tempo ou menos tempo cozinhando esse brigadeiro, como ele vai reduzir menos ou não, você pode ter um rendimento diferente também da quantidade, tá? Outras confeiteiras falando que a balança é a melhor amiga mesmo da confeiteira. Sim, não tem. Não, e eu nunca me esqueço, quando eu tava no curso, a gente abriu a empresa em novembro de 2015, tá? Que eu comecei a fazer brigadeiro de forma muito, muito despretensiosa. E aí, em março, eu comecei o curso de confeitaria profissional, mas eu não sabia nada, gente, nada de nada que vocês imaginaram. Eu só era metida, né? Eu olhava tudo no YouTube, ia pra cozinha, testava, não dava certo, perdia muito ingrediente, mas bora lá. E aí, um dia eu tava conversando com uma amiga no curso, e aí a gente teve que comprar uma balança pro curso, né? Tinha uma lista de materiais necessários e a balança era uma delas. E aí eu disse pra ela, nossa, primeiro dia de aula, eu não comprei a balança, eu vou ter que comprar lá na loja X, que era longe de onde eu tava. E ela disse assim, como que tu ainda não tem uma balança? E eu disse, nossa, mas eu nunca precisei, não faço bolo, não faço bolo pra vender, né, bolo de andar, porque ela já fazia bolos decorados e tal. E ela assim, como que tu faz sem uma balança? E aí eu me lembro que eu me senti um extraterrestre, assim, porque ela já era profissional, ela já tinha... mais tempo de confeitaria. E aí desde então eu nunca mais parei de usar balança. Ó, aqui a gente já tá com o nosso brigadeiro quase no ponto, tá? E aí o que que eu faço? Eu não uso termômetro pra fazer, eu uso mais o olho mesmo. E isso você vai aprender bastante com o tempo, tá? No início é muito comum você deixar um ponto a menos, porque você ficou com um pouquinho de medo. Mas quando é um ponto a menos, você consegue voltar o brigadeiro para a panela e fazer mais. E quando é um ponto a mais, você consegue salvar também, que é adicionar ele a um outro brigadeiro que você vai começar do zero. Mas aqui, amor, tu consegue mostrar? Isso. Ó, ele já tá desgrudando bastante aqui da panela, tá? E aí quando eu faço aqui, ó, o ponto de Moisés que a gente chama. Que é quando eu passo a espátula e as duas partes elas demoram a se unir, tá? De novo. Ó. Ele já tá pronto. Eu só quero mostrar mais uma coisa. Tá vendo que aqui no fundo eu tenho uma parte que ela tá mais cristalizada, né? Eu sempre tenho que vir com a espátula assim, ó, meio deitadinha. Se eu vier com a espátula aqui cavocar esse brigadeiro, ele vai sair aquela crostinha e aí vai acontecer aquilo que a gente comentou, tá? Deu, amor? Obrigada. Uhum. Eu vou desligar ele e eu vou continuar mexendo, né? Porque essa panela de fundo triplo, ela continua por um tempo ainda fervendo. Então eu vou continuar mexendo para ele não queimar. E aí a gente vai condicionar ele para usar depois. Esse aqui, eu vou condicionar ele num recipiente de inox, tá? Mas eu geralmente condiciono ele assim, em linguicinha. Eu abro plástico filme na minha bancada, coloco 2 camadas ali para eu não me queimar e eu verto essa mistura aqui direto no plástico filme. Não precisa se preocupar porque ele não queima, o plástico ele aguenta várias altas temperaturas, tá? Vou tirar aqui, tá? Pode tirar pra mim, por favor? Uhum. E eu vou condicionar ele nessa cumbuquinha aqui de alumínio, tá? Eu não gosto de armazenar o brigadeiro em vidro, porque o vidro, ele demora muito para se dissipar o calor. Ele é um mau condutor de calor, né? Você bota aqui uma coisa quente e ele fica retendo esse calor por muito tempo.
Então, talvez você já pode ter acontecido com você de fazer um brigadeiro branco, e aí quando você coloca num recipiente de vidro, e aí o fundo dele tá mais marrom. Por quê? Porque ele continuou cozinhando depois ali naquele recipiente de vidro. Então eu sempre gosto de usar ou um bowl de inox ou esses bowl de alumínio. Até uma forma de alumínio é muito melhor do que qualquer coisa de vidro. Prato também, eu uso bastante prato de cerâmica. Cerâmica, é. Isso, obrigada. Eu ia dizer porcelana, mas acho que eu nem tenho prato de porcelana na minha casa. Carola falou que é o segundo dia que não pede no iFood pra ti. A Carola, tu tá... Eu vou ter que mandar pra ela, porque eu vi ontem todo mundo mandando mimo pra ela e eu ia mandar. Mas aí a gente teve um problema com uma entrega do iFood, Carola, ontem o dia foi louco. Vai lá, foi. Tivemos um pedido extraviado no iFood ontem. Acontece. E aí foi uma correria no final do dia. Quer que eu tire a panela? Quero. Só deixa eu mostrar aqui o fundinho dela. Ah, já fiz uma sujeira aqui, ó. Me distraí conversando. Eu sempre utilizo a espátula de silicone e essa aqui pra auxiliar. Ah, uma coisa da espátula que eu não falei. Eu gosto muito dessa espátula aqui que é pão duro, eu acho. Que ela tem uma parte arredondadinha e uma parte mais reta. E isso aqui é muito bom pra gente puxar todos os cantinhos, tá? Eu também prefiro espátula que não tem aquela divisa de material, porque aquilo lá acaba acumulando sujeira e eu tenho toque, então eu não gosto. E cabo de madeira, tente evitar se você for fazer brigadeiro para vender, porque a legislação sanitária não permite, tá? A Anvisa não permite a gente ter cabos de madeira. Então essa aqui que é inteira é muito melhor, até mais confortável. O que eu queria mostrar na panela é assim, essa aqui de fundo triplo eu não raspo até o final. Claro que eu tô numa live, a gente tá conversando, então o fogão é diferente também. Geralmente não sobra tanto, tá? Mas eu não raspo aqui, ó. Se eu raspar, eu vou pegar um brigadeiro que talvez tá um pouquinho mais açucarado. Açucarado não, mais... Ai, faltou a palavra agora. Mais cozido. Na panela de teflon isso não acontece, ela sai limpinha. Parece que você nem usou a panela. Vou pegar um saquinho de verdura. Aqui tem aqueles saquinhos de alimento que a gente compra no supermercado, os rolinhos. E vou deixar ele todo em contato com o meu brigadeiro, tá? Todinho. Eu não vou deixar nenhuma parte dele sem encostar, porque ele pode pegar vento, ele pode pegar e ele vai ressecar. Se você deixar ele aqui, se você só botar por cima, primeiro que vai estufar do calor, vai acabar caindo vapor e também ele vai criando uma película, era essa palavra que eu queria falar. Ele vai criando uma película em cima, então sempre em contato com o brigadeiro, tá? Sempre. Vou deixar ele aqui e agora a gente vai enrolar o nosso brigadeiro. Seria muito bom se na vida real fosse assim, de eu acabei de fazer e o brigadeiro já tá pronto, mas não é, a vida é mais difícil. Então esse aqui eu fiz de tarde, hoje, não, fiz hoje de manhã, exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu fiz na panela e ele ficou descansando, né? Eu gosto de deixar descansar umas 6 horas. Às vezes a gente acha que o brigadeiro tá fora do ponto, mas ele só não tá bem descansado, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele recheado com morango e com Nutella. Aí a Nutella, a gente tem um segredinho não, né? Mas a gente tem um pulo do gato. Eu não posso pegar a Nutella direto aqui e colocar no brigadeiro. A Nutella ela é molezinha. Então se eu tentar fazer isso, eu vou fazer uma lambança. Eu vou congelar a Nutella, quer dizer, o Zé vai congelar pra mim. Enquanto a gente vai montar o de morango, a gente vai congelar a Nutella. Eu vou pegar a balança e eu vou medir 30 gramas de Nutella, tá? Uma bolinha de 30 gramas de Nutella. Tem aqui um papel manteiga. E vou colocar aqui 30 gramas. Cada brigadeiro vai ser recheado com 30 gramas de Nutella. Não tem como... Isso aqui tá ruim. Pesei as 30 gramas.
Vou apertar em tara, que é pra zerar minha balança. E vou vir aqui com minha outra quantidade. Se você vai fazer uma quantidade grande... Ai, aqui me emocionei. Se você vai fazer uma quantidade grande de brigadeiro, é melhor pegar uma forma, tá? E aí vai fazendo isso tudo. Esse aqui ficou maior. Não deixe, se você for vender, não deixe isso acontecer, tá? Porque além de você perder o padrão do seu brigadeiro, né? Um cliente não pode receber um brigadeiro maior do que o outro cliente. Ou ele mesmo, às vezes, compra dois e um tá maior que o outro. E você tá perdendo dinheiro com a precificação. Porque você vai estar considerando ali 30 gramas de brigadeiro. E você tá mandando 35 de Nutella, quer dizer. Maravilha. Bota no congelador pra mim. Yes. A gente vai dar só um sustinho nele. Uns 15, só o tempo da gente fazer o de morango, pra ele gerar. Coloca na parte de cima, que ele fica mais rápido. E agora a gente vai fazer o de morango. Show. O morango, a gente comprou um morango... Como é que é o nome? Premium, que agora tem essa, né? O morango normal, ele custa R$8 e o prêmio custa R$16, né? Só o morango que é maior. Só que ele varia muito o tamanho, então é bom dar uma selecionada. O ideal é que o morango tenha mais ou menos 30 gramas também. Claro que você não vai lá com uma balança, não tem como pesar todos, né? Mas você consegue ter uma ideia, ó. Esse aqui deve ter mais ou menos umas 30 gramas, esse aqui mais. 25, errei. E esse aqui, 30. Esse aqui tem 30 gramas, então é melhor esse de 25, tá? Porque esse aqui, eu fiz ontem um brigadeiro com esse aqui, ficou lindo, ficou maravilhoso, ficou gostoso. Mas na embalagem que eu uso, que é essa aqui, ele ficou um pouquinho grande. Então eu vou usar o de 25, tá? 25 gramas. E o que eu vou fazer também? Peguei aqui a massa, deixa eu só limpar minha mão de novo. Ó o toque. É o toque. Nossa, eu já sou a maluca do álcool gel muito antes da pandemia. Eu gasto muito álcool gel. A Carola tá aí, ela vai me entender. Ela também tem esses toques. A Pamela, então, nem se fala. Se a Pamela estiver aí, ela já tá... Tá aqui. Tá, vou pegar a massa do nosso brigadeiro. Esses aqui todos eu condiciono nessas linguicinhas, porque é muito mais fácil de eu congelar, né? Ocupa menos espaço. E pode ver que ele não gruda. Se você tiver com o brigadeiro no ponto certo, ele não vai grudar, tá? Nessa linguicinha. Pra fazer o nosso brigadeiro, eu vou usar um tiquinho de manteiga. Pode usar luva também, luva nitrílica. Quando eu tenho muito brigadeiro pra enrolar, eu uso luva, porque eu acho muito mais fácil. Mas assim, quando é pouco, eu não uso não, tá? Eu gosto muito de usar manteiga. E em último caso, eu uso água. Mas eu não gosto muito de usar água, porque eu acho, na minha opinião, que ele resseca mais rápido o brigadeiro. Mas isso assim, eu posso ter tido azar nos testes que eu fiz também. Mas eu notei isso nos meus, tá? Então eu sempre prefiro manteiga. Vou pesar aqui 90 gramas, olha só. Esse aqui é o ponto do brigadeiro que eu preciso depois que ele descansou, tá? Ele tá uma massa elástica, mas ele tá extremamente cremoso. Ele não tá um chiclete, né? Aqui ele não tá grudando também porque eu tô com a mão um pouquinho untada. Mas esse aqui é o ponto do brigadeiro. Se ele ficar muito mole quando você for fazer, pode voltar pro fogo, sem nenhum problema. Vou pesar 90 gramas dele, tá? Tanto pro de Nutella como pro de morango. Aqui. 90 gramas. Qual é a marca da balança? É Black & Decker. Ah, mas é agora que eu consigo pegar a outra aqui, ó. Eu tenho essa aqui, gente, essa balança, acho que ela é mais velha que o Lourenço. Ela não tem nem marca, pra vocês terem uma ideia. Essa aqui eu comprei numa loja de confeitaria e ela custou uns 40 reais no máximo, tá? Ela vem da China, eu acho. Mas ela dura muito e ela é muito boa, de verdade. Tem umas que é mais falsificada ainda do que essas aqui. E elas duram um pouquinho. Mas ela é bem boa. E essa aqui é uma Black & Decker. Eu comprei na Amazon. Eu acho que eu paguei uns 90 reais. Vou passar um pouquinho. E aí... Hã? A Carola falou que o porteiro já me reconhece. Diga. A gente tá sempre trocando coisa, né, Carola?
Bom, tô com a massa aqui, 90 gramas de brigadeiro. Eu vou abrir como se fosse uma coxinha, tá? Só cuidando daí pra ele não ficar muito transparente, ó, porque senão vai ficar falha. E aí eu posso não cobrir o morango. E eu vou abrir só o suficiente pra poder colocar o morango dentro, tá? Coloquei Vou falar de morango que eu não falei. Tire o mínimo possível que você conseguir aqui, né? Só o necessário, não é o mínimo, é o necessário do caulezinho. Porque se você cortar muito o morango, deixa eu ver se... Ah, esse aqui eu cortei bastante, ó. Se você cortar muito ele nessa parte vermelha, ele vai acontecer dele querer soltar água mais rapidamente dentro do teu brigadeiro. Então tira o mínimo possível que você conseguir. Sobre a higienização do morango. Eu compro o morango no supermercado, na feira, enfim, e deixo ele de molho 1 minuto. Agora eu não vou me lembrar a quantidade de água, mas vamos supor que seja 2 litros de água. Com um pouquinho de vinagre de álcool, aquele vinagre branco. Deixo ali 1 minuto, não passa de 1 minuto, porque o morango ele é muito esponjoso. E ele vai acabar inchando e vai acabar penetrando muito e vai ficar sabor. Dá pra higienizar também com hipoclorito, que é uma solução que se compra pra higienizar a verdura. E dá pra usar também água sanitária. Daí só tem que cuidar bastante ali a quantidade que vai diluir, né? Atrás geralmente fala. Então eu vou colocar o morango aqui dentro e vou fechar, como se fosse uma coxinha. E aí depois disso sim eu vou bolear. E aí eu vou bolear com cuidado pra não apertar esse morango aqui dentro. E eu esqueci de colocar o granulado no prato. Peraí que eu vou fazer isso agora. Deixa eu deixar ele aqui. Vou usar um granulado dessa marca aqui, ó. Esse aqui... Ah, eu botei a embalagem fora. Mas é um granulado chamado Melkin. E ele é de chocolate mesmo, tá? Não é aqueles granulados que você compra e é açúcar com corante. Ele é realmente chocolate, ele é muito bom. E... Ah, eu não me lembro agora, mas eu acho que custou uns... Putz, pesquisa aí pra mim, amor, por favor. Melkin Vermicelli, o valor. Vermicelli branco. Ele vem numa embalagem com 400 gramas. Deixa eu ver aqui na Americanas. R$42. R$42, 400 gramas. Eu acho que eu paguei 35 na Doce Magia aqui em Porto Alegre. E aí aqui tá o nosso brigadeirão, tá? Como que eu vendo ele? Eu vendo ele nessas embalagens aqui, que é a G645 da Galvanotech. E eu vendo ele pelo delivery, né? Então eu coloco aqui, coloco a tampinha. E aí pode ver que ele fica direitinho, ó. Se a gente usa um morango muito grande, a tampinha pode não fechar muito bem, ou na hora de fechar vai esmagar, e aí não é muito legal. Coloco um adesivo aqui, e quando a gente vai mandar pelo delivery, a gente ainda coloca uma fita adesiva, pra não correr o risco do motoboy, a gente sabe como é que são as entregas de moto. Ele não se abrir, e aí é bem desagradável, né, o cliente receber alguma coisa lá desse jeito. Vamos fazer outro enquanto a nossa Nutella tá gelando. Ó. Pode falar? Não, estão falando da balança aqui, aquela mais simplesinha, 40 pila no... 40 reais, desculpa, aqui no sul. 40 pila. 40 pila na Amazon. Aqui no Rio Grande do Sul não existe reais, é pila, a nossa moeda oficial. 40 reais, é bem em conta mesmo. É. No Mercado Livre tem muita oferta, só tem umas bem xing-ling lá, aí só tem que cuidar isso. Assim, ela vai funcionar, mas aí às vezes ela para de funcionar mais rapidamente, assim. Vou fazer um outro. Quem é que vai comer esse brigadeiro depois, amor? Tu vai comer? Porque esse aqui a gente não pode vender, né? Eu tô dele a falar em cima dele. Sim. Eu vou ser obrigada... Eu e o Loló. A comer. Eu vi que a Bruna mandou ali. Gente, o tamanhão. Carol, ele fica com... Deixa eu passar o coisa aqui. Ele fica com 120 gramas. Eu. 123 gramas, porque pensa, a massa tem 90, né, 90 gramas dele, o conteúdo tem ou 30, 25, 30 gramas,
Então ele fica... É uma sobremesa que dificilmente você consegue comer numa sentada, tá? O Zé consegue. Eu não consigo mais. O Loló junto eu consigo. É. O Loló é mais fã do brigadeiro preto. O de Nutella, eu te confesso que eu acho que não consegue comer tudo de uma vez só. Não. Porque a Nutella é muito forte. O de morango acho que é possível. Porque o morango, né? Morango é morango. É. Tá todo mundo querendo. Como até 2. Já vou mandar o... Tu consegue, Tatá, comer até 2. Apaixonada por brigadeiro. Vou mandar uma entrega do iFood buscar aqui. E aí a gente vende assim, ontem a gente vendeu muito esse aqui. E aí o que eu faço no delivery, tá? Morango é uma fruta muito difícil, né? Muito ingrata de você vender numa confeitaria, porque ela tem um prazo de validade muito pequeno. Então o que eu faço aqui no nosso delivery? Eu não deixo esses brigadeiros aqui montados. Esse brigadeiro aqui, primeiro que eu não venderia ele, porque a gente tá numa live aqui falando em cima, né? Não é correto a gente fazer isso. Mas eu chego o pedido no iFood, eu deixo já separado aqui todos as 90 gramas que eu preciso do brigadeiro. E aí quando chega o pedido eu monto na hora pro motoboy levar. Porque morango não dá. Pega a Nutella pra mim. Yes, baby. Deixa eu arrumar o leite ninho. É que eu passei a manteiga e esqueci do... Nossa, eu tô muito atrapalhada hoje. Olha o que eu tenho de leite ninho. Mas eu preciso ir no mercado urgente, senão não tem delivery. Ó. Quer que eu tire esses aqui? Não, faz o seguinte, tem uma outra forma lá com Nutella que eu botei mais cedo. Pega a forma pra mim. Tá. Porque lá eu sei que vai estar geladinho. Qual valor você vende? Carol. Eu... R$12,90. Esse aqui. A gente tá vendendo no iFood. E a gente vai falar do preço dele. Já vamos falar agora, né? Pra fazer esse brigadeiro, eu fiz uma cola. Pra fazer esse brigadeiro aqui, a gente usou uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, 120 gramas de chocolate, 20 gramas de manteiga e 30 gramas de Nutella em cada um deles, tá? Vou falar o preço do de Nutella. De insumos, eu gastei... Aí. Eu gastei R$24,67 de ingredientes, incluindo a Nutella. Aí eu adicionei aqui um percentual, né, de custo, porque a gente usou fogão, a gente vai usar detergente para lavar a panela. Isso tudo precisa estar embutido no nosso custo. Ficou R$33, tá? Para eu produzir esse brigadeiro. Aí eu vou contar a embalagem. Essa embalagem aqui eu paguei R$3,20 em 10 embalagens. E mais o custo ali Por que eu tô boleando isso aqui? Você tem que fazer coxinha. É o hábito. E mais o custo ali do granulado. Eu gastei pra fazer ele R$38. Essa receita aqui, ela rende 6 brigadeirão desses. Porque isso aqui tem 540 gramas, 550. E aí eu utilizo 90, então eu consigo produzir 6. Ó, a minha Nutella tá totalmente congelada. Eu consigo colocá-la aqui dentro e fechar como se fosse uma coxinha. Se você não congelar, tu vai fazer uma meleca, tá? Não recomendo. Aí vou bolear. E vou passar no leite ninho. Esse aqui, ele dá a sensação de ser um pouco menor, por causa que o granulado não dá tanto volume. Mas voltando à precificação. Eu gastei R$38 para fazer ele. Então, cada um, dividindo isso pelas 6 quantidades que ele rende, cada um vai sair R$6,37, tá? Eu paguei o leite condensado um pouquinho mais barato, então a minha precificação ficou um pouquinho menor. Então, eu vendo ele a R$12,90. A gente já vai falar aqui sobre como que eu cheguei nisso. Aqui eu tiro o excesso do leite em pó e coloco aqui. Vou fazer mais um? Dá tempo? Vocês me aguentam ainda mais um pouquinho? Rapidinho, rapidinho. Tá todo mundo babando aqui. 90? Ai, quase. Pronto.
E aí, assim, eu gastei pra fazer cada um, isso aqui pronto já, com adesivo, com tudo, R$6,37. Eu vendo ele a R$12,90. Então eu tenho praticamente ali um pouquinho mais de 100% de lucro, tá? Por que é tão importante a gente precificar? Às vezes a gente acha que tá... Às vezes a gente tem... Às vezes não, quase sempre. A gente sempre olha o preço da concorrência. Eu olhei o preço da concorrência quando eu fui fazer esse brigadeirão. E ele tava bem mais caro. Só que, claro, a pessoa tem outros custos, que é outra realidade diferente da minha. Então eu não posso comparar o meu preço com os outros. Eu não sei que ingrediente a outra pessoa usa, eu não sei quanto que ela paga de aluguel, eu não pago aluguel. Então, assim, você pode olhar o preço dos outros, tá? E eu acho importante você fazer isso. Mas não toma ele como base, nem pra você se sentir mais, nem pra você dizer, eu não posso vender isso aqui a R$16 porque eu não tenho uma loja. Sempre se baseie no quanto você gastou pra produzir e na qualidade do que você tá entregando, tá? Às vezes a gente vê brigadeiro por aí que custa R$16 e ele é feito com achocolatado. Prontinho, deixa eu lavar minha mão. Pera aí. Carola perguntou sobre tirar o excesso na peneira. Eu gosto de usar muito a peneira. Eu gosto de usar bastante, né? Eu pego ele na peneira e aí coloco aqui e faço assim. Por que eu gosto de tirar o excesso? Ou na peneira ou na mão? Porque eu não gosto... eu tenho muito estoque, gente. Quando vocês me conhecerem melhor, vocês vão ver que eu não bato muito bem. Eu não gosto desse leite em pó caindo. Aqui eu até não me incomodo muito, tá? Porque essa forminha ela é bem justinha. Mas numa caixa de brigadeiro, a gente tem uma caixa que vem 50, que a gente vende 50 brigadeiros. E o leite ninho, ele tá em todos. Se a pessoa pede uma caixa com 2 brigadeiros, vai ter leite ninho, é impossível, não tem. E aí, a nossa caixinha, ela tem uns bercinhos. E aí eu tenho um pavor daquele leite em pó que cai, sabe? Mas assim, é coisa minha, tá? Então eu sempre peneiro. Eu peneiro na peneirinha ou assim com a mão mesmo. Mas eu sou fã de peneirar, confesso. Falando então da precificação. Lembra que lá no início eu falei pra vocês que a gente não tinha balança e era tudo, nossa, moda de qualquer jeito. Por que é muito importante a gente precificar? Eu não sei quanto que, assim, batendo o olho, eu não sei quanto que as coisas custam. E é muito comum a gente falar assim, quanto que eu pago nesse brigadeiro? Eu sempre me pergunto isso também, dos meus produtos. Quanto que eu pagaria nesse brigadeiro? Só que isso não pode ser o que vai determinar o seu preço, né? Você precisa planilhar as coisas, você precisa ter uma ficha técnica. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas é uma coisa muito importante. Que você precisa ter todos os seus ingredientes ali listados, quanto que você gasta para fazer cada coisa, né? Por exemplo, aqui, eu gasto 120 gramas de chocolate, mas quanto custa o quilo de chocolate? Custa R$100, então 120 gramas representa X reais, né? Eu preciso ter tudo isso. Claro que hoje eu uso Excel, né? Eu não uso uma folha assim, mas tem que ter tudo precificado. A gente vai abrir hoje as inscrições para o nosso curso e a gente fez aqui um pequeno pedacinho do que a gente vai falar lá. E a gente dividiu ele em 3 pilares, que é técnica, você precisa ter uma receita boa e você precisa saber fazer essa receita. Precificação, não adianta nada você ter um produto maravilhoso, um produto incrível e você não saber vender. E uma prova disso você já deve ter ido numa loja, uma coisa que a loja tá cheia, explodindo de gente, e você come o produto e ele não é tão bom assim, né? Então, assim, só um produto bom não vai fazer você ganhar dinheiro. Ele é muito importante, mas ele sozinho, ele não é... Só ele não vai te dar o que você precisa. Então, você precisa ter um bom produto, saber precificar e você precisa saber vender. A gente morava na zona norte de Porto Alegre. E aí, quando eu engravidei do Lolo, a gente comprou um apartamento numa região mais central, que era, gente, sei lá, uns 15 quilômetros daqui de onde a gente tá. E todos os nossos clientes eram de lá, daquela região. E quando a gente veio pra cá, a gente tomou um baque, porque ninguém, assim, dificilmente alguém atravessa a cidade pra comprar produtos menores, né? E aí, claro, bolo, essas coisas assim, eram mais... evento, aniversário, que a gente sempre vendeu muito. Aí sim, vale a pena a pessoa atravessar a cidade, vale mais a pena.
atravessar a cidade. Mas às vezes tu tá com vontade de comer um brigadeiro agora. E aí tu vai pedir pra vir e vai demorar quanto tempo, ou às vezes só de noite, enfim. A gente, então, precisou se reinventar. Quando a gente veio morar aqui, eu entrei em todos os grupos de bairros que tinham aqui na Redondeza. Aí tinha os vizinhos do centro não sei o que, vizinhos do bairro Santana, vizinhos do centro. E eu entrava ali e eu enlouquecia as pessoas. Chegava na quinta-feira, a gente fazia bolo, brigadeiro, brownie. E eu chegava ali e dizia, ó, amanhã a gente vai ter isso aqui. Aí mostrava uma foto de um produto mordido. A gente vai ter isso aqui a partir de tal hora. Faça a sua encomenda, reserva, aqui tá o meu WhatsApp, é só pedir. E a gente vendia muito, muito, muito. No bairro centro, a gente vendia muito. E aí a gente conseguia fazer uma rota de entrega, né? A gente agendava, dizia, a gente vai fazer entregas a partir entre 1 e as 5 nesse bairro. E a gente colocava um carro, tudo que tinha para aquele bairro, fazia uma entrega, conseguia fazer um valor bem melhor, né, para o cliente. E a gente fazia as entregas tudo numa leva só. Então, sobre essa precificação aqui, deixa eu pegar minha calculadora. Me dá o outro celular, por favor. Sim. Esse aqui eu gastei R$6,36 para fazer, né? R$6,37. R$12,90 que eu vendo, menos R$6,37. O meu lucro é R$6,51, um pouquinho mais do que 100%. O meu, que eu fiz, ele foi um pouquinho mais em conta, porque o leite condensado estava melhor quando eu comprei. Hoje já tá bem mais caro. Mas vai variar muito também do percentual de despesas que você vai adicionar ali, tá? Mas você consegue ter no mínimo 100% de lucro. Aqui a gente sempre trabalha com 120 a 150% de lucro, tá? A gente não trabalha menos que isso. É muito... Não, tem alguns produtos que a nossa margem é 90%, mas porque já é um produto mais caro. Então a gente reduz um pouquinho a margem, mas é produto muito específico. Geralmente a gente trabalha com 120, 150% de margem de lucro. E aí o que a gente estava falando? Quando a gente falou em fazer um curso, eu sempre gostei muito de falar, não dá pra perceber, e a gente falou muito em fazer um curso. A gente fez um curso de Páscoa, que foi de maneira muito despretensiosa, e aí eu peguei e você falei, nossa, não é que isso aqui é legal mesmo? E aí a gente começou a fazer. O ano passado a gente reformou essa cozinha aqui toda, pensando já nisso, né, em fazer vídeos, em trazer conteúdo pra vocês. E essa cozinha, a gente reformou todo com o dinheiro da confeitaria, tá? Se você me acompanha aqui no Instagram há mais tempo, você vai ver que eu tô sempre falando em sonhos e postando fotos de viagens que a gente fez. E a gente sempre usou essas coisas com a nossa renda extra. O salário que eu ganho no meu CLT, a gente paga a nossa vida, né? A nossa casa, o nosso aluguel. E todo o resto que eu faço fora é o dinheiro da confeitaria. Acreditem. E aí, falando sobre produtos, a gente sabe que a gente não precisa ter coisas caríssimas para começar. Quando eu comecei, eu morava num apartamento que tinha 30 metros quadrados. Eu tinha um fogão de 4 bocas e eu me lembro que veio um pedido de um bolo de casamento que a noiva queria o andar de baixo de 35 centímetros e o meu fogão não cabia a forma para assar o bolo. Eu fui na loja bem feliz, comprei a forma que eu precisava. Quando cheguei em casa não cabia dentro do meu fogão. Era um fogão pequenininho, um fogão a gás. Eu levava 40 minutos para assar uma forma de brownie. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho um forno de confeitaria, que é um forno com convecção, mas eu fui ter ele o ano passado, não tinha antes. E aí ele reduz bastante o tempo, né? Mas assim, você não precisa disso para começar. Eu não tinha batedeira, eu comecei sem batedeira. Quando eu tinha dinheiro para comprar, eu comprei uma batedeira de mão, aquelas mais simples, que acho que foi R$70. Depois eu comprei uma batedeira planetária, que era da Arnold, que foi R$450. Nossa, meu Deus, R$450 eu investi numa batedeira. Nossa, eu fiquei muito feliz. E depois de muito tempo, eu comprei uma KitchenAid, que é aquela importada, que eu peguei uma promoção, que eu fiquei meses namorando ela. E aí quando veio uma promoção, ela era, sei lá, R$2.400. É uma batedeira cara, mas assim, é uma Ferrari. E aí veio uma promoção, ela saiu por R$1.600. Eu fui lá e parcelei em 12 vezes. E comprei. Mas assim, faz o quê? 3 anos no máximo que eu tenho essa batedeira. E aí, 3 anos também no máximo que eu tenho
panela mexedora, né? Quando a gente foi falar sobre a confeitaria, muita gente falava também, quando eu fui fazer uma pós-graduação, eu me formei em 2014, em Ciências Contábeis. E aí eu fui fazer uma pós-graduação e me falaram assim, eu falei na aula, vou chegar em casa agora e eu tenho que fazer brigadeiro para entregar amanhã. E aí uma pessoa falou assim, Pri, tu estuda tanto para vender docinho. E aí as pessoas sempre têm esse preconceito, principalmente se você trabalha em casa. Eu trabalho há 8 anos em casa. A cozinha da minha casa é meu ateliê, eu levo isso muito a sério. A gente reformou toda a cozinha pensando na nossa produção, né, para que as coisas não interfirem na rotina da casa, que não atrapalhe, que eu possa ter o meu espaço lá para fazer as minhas coisas. E eu levo isso muito a sério. Então, quando a gente fala assim de as pessoas achar que você é amador e tal, é muito o seu posicionamento, tá? O que mais que eu ia falar pra vocês? O nosso curso. Vocês lembram? Amor, a gente consegue mostrar o que tem no curso? Com certeza. Gente, eu fiquei tão orgulhosa dele. Pris, vocês são uma inspiração. Obrigada, Jaque. Tá mostrando. Você explica muito bem, não enrola, é uma pessoa incrível. Obrigada. Esses dias me falaram que eu falo demais. Eu acho que eu falo demais também, mas me aguentem, só mais um pouquinho. Ó, a gente fez um curso que tem 45 aulas por enquanto, tá? Tem coisas que a gente ainda tá estudando um formato ali, o Zé tá pensando em algumas coisas e eu tô pensando em outras, então a gente tá vendo um melhor formato de incluir. Mas por enquanto a gente já tem 45 aulas e aí a gente fez um caminho realmente do zero. Você não sabe nada de confeitaria, você só gosta de fazer, que nem eu. E você não sabe fazer nada. E aí você quer ganhar uma renda extra com a confeitaria. A gente começou do zero. A gente tá falando quais são os utensílios básicos que você precisa para começar, tá? A gente entra na parte do primeiro pilar, que é a técnica, que eu comentei. Então a gente tem a receita do brownie, gente. 2 coisas que eu quero falar sobre o brownie. Primeiro, que a receita do brownie, ela já vale o curso inteiro, tá? Eu juro pra vocês. A segunda é que eu tenho uma amiga que quando eu falei o preço do curso pra ela, ela perguntou se eu tava maluca. Porque eu tenho muito ciúmes da receita do brownie, de verdade. E muita gente já pediu a receita. E aí ela falou, mas você vai dar. Vai disponibilizar a receita que tu tem muitos ciúmes. E assim, eu acredito muito nessas receitas que eu compartilho com vocês. São as minhas receitas. Esse brownie que tá aí é o brownie que eu vendo aqui, tá? Até tem um quadradinho dele ali que a gente não vendeu hoje, depois eu vou comer. É exatamente a receita que eu vendo. E ele é incrível, de verdade. Então, assim, eu acredito muito em não reter conhecimento. Então, a gente compartilhou ali tudo que a gente realmente sabe, tudo que a gente penou pra aprender, mas é o que eu vendo. É é o meu coração que tá ali naquele brownie. Então, a gente faz brownie, faz torta brownie. A gente vai fazer a aula de temperagem e bits de caramelo, que eu levei bits de caramelo para São Paulo e o pessoal enlouqueceu, que realmente ficou muito bom. A gente fez uns quadradinhos revestido de chocolate de caramelo com flor de sal, ficou muito bom. A gente tem a palha italiana, a gente tem brigadeiro boleado, e aí a gente entra num curso que, assim, se você quiser só fazer brigadeiro para vender, com isso aí você já consegue. A gente tem brigadeiro brulê, brigadeiro branco, que é esse aqui que a gente fez, brigadeiro tradicional, brigadeiro de maracujá, que é muito bom, sem talhar, muito importante falar isso. Brigadeiro belga e o brigadeiro de leite ninho com Nutella. A gente fala tudo sobre brigadeiro, abre o jogo. Brigadeiros de recheio, aí a gente tem brigadeiro de limão, brigadeiro tradicional e brigadeiro branco. Brigadeiro de limão sem talhar também, nunca mais você vai talhar um brigadeiro na sua vida. A gente tem geleia de frutas vermelhas e caramelo, e aí depois a gente faz montagens de bolo no pote. Então a gente faz massa amanteigada de chocolate de baunilha, a gente faz bolo no pote, a gente faz brownie no pote. A aula do brownie no pote a gente nem botou ainda. E aqueles recheios todos, elas vão servir para isso. Então você vai aprender a fazer a massa, a fazer o recheio e a montar o bolo no pote. O que mais? Tem mais coisa. A parte dos bolos, obviamente. Além do bolo no pote, que você não precisa ter muita habilidade, você vai aprender a fazer bolo vulcão. Esses bolos de café, sabe? Esses bolos de vó.
Bolo caseirinho, que é uns bolinhos assim que a gente vende numas forminhas que já são forneáveis, então tu assa ele ali e já consegue vender. Ele tem uma tampinha que fica muito bonito, a gente vende muito aquele brigadeiro, aquele bolo. Esse bolo foi o que fez eu entrar aqui nesse bairro com venda. A gente vendia muito esse bolo nessa pronta entrega que a gente fazia no final de semana, mas muito mesmo. Então a gente tem bolo de cenoura, a gente tem um bolo de iogurte com blueberries que vocês vão chorar. E aí a gente coloca ainda um brigadeiro de limão siciliano em cima. Ele é de chorar. Aí a gente fala ali sobre como não fazer o blueberry ficar só no final do bolo. A gente fala sobre precificação. Então tudo isso aqui que vocês viram num papel de padeiro, eu tenho ele em planilha. Quem comprar o nosso curso vai ganhar um bônus, uma planilha de precificação. Eu dou uma aula sobre precificação, né, sobre a parte teórica que você precisa saber. Não adianta torcer o nariz. A gente tem que aprender a precificar. Mas você também não precisa dominar. Eu sou contadora, né? Eu não amo precificar, eu gosto de estar na cozinha. Então eu imagino quem não seja contadora que deve gostar menos ainda. Então por isso que a gente tem uma planilha que faz tudo automático. Eu já vou deixar ali a planilha com todas as nossas receitas e os ingredientes que você precisa, e você só precisa mudar o preço na sua região. Claro que se você fizer alguma alteração na receita, você pode mudar ali também. A planilha ela é toda desbloqueada, não tem nada bloqueado. Então você pode alterar como bem entender. Mas além da aula de precificação, a gente dá uma aula de como utilizar a planilha também. E o que mais? E o Zé dá uma aula muito legal sobre tráfego pago. Eu não entendo nada disso. Eu só sei chegar nos stories comendo uma coisa e fazer as pessoas passar vontade. O resto eu não sei fazer absolutamente nada sobre tráfego. Só que eu tenho ele, né, que pode fazer. Então eu pedi pra ele fazer isso porque realmente é uma coisa que a gente precisa. Então assim, eu preciso ter uma boa receita. A gente tem várias ali. Eu preciso saber vender e eu preciso saber precificar. Na parte do saber vender, então ele dá essas aulas de tráfego pago, né? Que você não precisa investir muito dinheiro para ter. E a gente fala muito sobre alguns aplicativos que vão facilitar a sua vida, como o Goomer, o WhatsApp Business, que facilitam demais ali você ter um gerenciamento melhor, né? Dos pedidos que chegam. E o iFood também, que a gente vende agora, mas a gente não vendia antes pelo iFood, a gente vendia muito pelo Instagram, muito. A maioria dos nossos clientes são do Instagram. Facebook eu utilizo muito pouco, na verdade. Mas aí o Zé faz tudo isso. O que mais que tem? Acabou, né? Materiais do curso. E aí tem a apostila e a planilha, gente. A planilha, assim, é top. Modéstia à parte. Lembra que eu falei lá no início que o Zé investiu 5 mil reais em mim? Quanto vocês acham que esse curso vai valer? Não é 5 mil reais. É muito menos, gente. Assim, esse curso, ele foi feito com muito carinho e a gente tem um valor promocional para essa nossa primeira turma, tá? De verdade, a gente confia muito nesse método e eu acho que a gente tá num momento econômico que a gente precisa ter uma renda extra. E é muito perigoso a gente ter uma fonte de renda extra, uma fonte de renda só. Sempre achei isso, até há muito tempo. Então eu sempre gostei de vender coisas e sempre gostei, não sei explicar. Essa nossa primeira turma a gente vai fazer um valor promocional, tá? Então esse curso, o Zé vai disponibilizar o link daqui a pouquinho e ele vai estar por um valor de R$ 197 à vista. Se você quiser parcelar, dá pra fazer em 12 vezes de R$19, R$19,66. Lembra que eu falei do brigadeiro? Se você vender 3 brigadeiros desses aqui, 3, com o lucro do brigadeiro, não tô falando com o preço. Tirou o valor, pagou os ingredientes que tu gastou, com o lucro dele você paga a parcela do curso. 3 brigadeiros, tá? R$19,66 ou R$197 à vista. Tem mais uma coisa. Todo mundo que comprar até a meia-noite de hoje, a gente vai montar um grupo e vai ter um suporte mais personalizado. Então eu vou realmente pegar na mãozinha e a gente vai fazer grupos pequenos de pessoas, assim, pra gente tirar dúvidas, seja sobre precificação, seja sobre como vender, como tirar foto, e aí a gente vai fazer todo esse acompanhamento de pertinho, sabe? Que principalmente quando a gente tá começando, a gente tem muita dúvida do que fazer. Então a gente vai montar um grupo, todo mundo comprar até a meia-noite de hoje,
vai ter esse suporte mais personalizado direto comigo. A gente vai fazer uma sessão de... O Zé falou em 1 hora, mas eu achei pouco, tá? Então talvez a gente faça um pouquinho mais. E... Sobre o formato da aula, porque é ao vivo, é gravado... vai ser ao vivo, né? Não, o do curso é gravado, o curso está todo gravado numa plataforma da Hotmart, que é a melhor plataforma que eu conheço de cursos. Né? Se você nunca comprou nenhum curso na Hotmart, é super tranquilo. Você coloca o usuário, cria um usuário e senha na hora, eles já te mandam o dado de acesso. Ele tem um aplicativo também que tu consegue assistir as aulas offline, se chama Sparkle. Então não precisa estar conectado sempre na internet, mas é uma plataforma muito boa, de verdade. E a parte da... não sei se eu posso chamar de mentoria, não achei o nome ainda. Que a gente vai fazer esse acompanhamento mais de pertinho, vai ser ao vivo. Então vai ser uma troca bem legal, que a gente vai ter junto. E é o meu tempo ali pra vocês, né? Que eu vou estar disponível ali pra gente ajudar. Porque eu realmente acredito muito em pegar vocês pela mão e conduzir, assim. Eu acredito muito nas receitas que a gente tá vendendo. Eu sou apaixonada pelo meu brownie, gente, de verdade. Eu nunca comi nenhum brownie tão bom. E sobre outra coisa que a gente vê muito por aí. Comprou o curso, você já vai ter acesso a todas as nossas receitas, tá? Tem algumas aulas ali que não estão disponíveis, mas são porque a gente ainda não conseguiu entrar num acordo no formato que a gente vai fazer. Mas a gente dá uma garantia de 15 dias do curso. Geralmente você vê as pessoas falando, uma garantia de 7 dias. 7 dias é lei, tá? Quem te dá uma garantia de 7 dias, ela não tá fazendo mais que a sua obrigação. E eu confio demais no que a gente está entregando. A gente colocou muito amor nesse curso e a gente está dando uma garantia de 15 dias. 15 dias, você assistiu o curso, não gostou, acha que não é pra ti, não vai te agregar, é só entrar no próprio Hotmart ali e pedir o reembolso. Não precisa nem falar comigo, né? Você consegue direto ali, a gente vai continuar amigo, vai ficar tudo bem. E você consegue reaver o valor, né? Se você realmente achar que não fez diferença na sua vida. 15 dias, tá? O que mais que eu tenho que falar? Entrando hoje, então, você já tem todas as nossas... Já postou o link de compra? Já postei. Muito bem. Eu achei que ele tava passeio aqui na live. Deixa eu ver, alguém tem alguma dúvida, amor? A Érica perguntou sobre conciliar Conciliar. SLT com a... Érica, eu sou CLTista... nessa empresa que eu tô desde 2015, tá? Entrei lá em março de 2015. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E aí, a confeitaria, ela entrou em novembro de 2015. Eu sempre conciliei, até hoje. Hoje eu tô muito em home office. Mas antes eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e fazia os pedidos pro outro dia. Aí o que eu fazia? Pra eu também não me matar muito, né? Digamos assim. Ainda mais agora que eu tenho um Lolo, tenho um filho pequeno. Ele vai fazer 5 anos. Demanda muita atenção, assim. Ele quer brincar o dia inteiro. Eu sei hoje qual é a minha capacidade de produção, eu sei quanto eu posso entregar sem prejudicar a minha rotina. Então, por exemplo, bolos. Eu posso fazer 12 bolos pra semana. 7 bolos na semana. Hoje em dia tá em 7, mais ou menos. Se eu fizer, eu consigo fazer mais do que isso. Só que aí eu preciso ver se o delivery vai funcionar todos os dias, eu preciso analisar algumas coisas, né? Se eu vou ter muito pedido de brigadeiro. Então hoje eu conheço a minha capacidade. Então eu não vou além daquilo porque eu não quero. Eu recuso muito encomenda durante a semana, porque não é quantidade que eu foco hoje, né? Eu sempre quero entregar uma coisa boa. E eu não quero prejudicar tanto o meu tempo com o Lolo. Aconteceu um dia de a gente ter várias coisas para entregar. E aí eu sempre me organizo muito, né? Eu sei que eu tenho que fazer recheio, eu sei que eu tenho que fazer não sei o quê, então eu já tenho um script ali das coisas e durante a semana eu vou dizer, segunda-feira eu tenho que assar massa, terça eu tenho que fazer recheio, montagem, eu me organizo em Kanban, que eu chamo, né? Que eu tenho a lista das coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazendo e eu vou riscando. E aí teve um dia que o Lorenzo caiu na escola e quebrou o dente. E a gente teve que sair correndo com ele pro pronto-socorro, né? Pronto-socorro dentário. E aí, aquilo ali já atrapalhou. Mas não atrapalhou porque eu sei a minha capacidade de produção e eu me organizo muito pra fazer as coisas. Então, eu cheguei em casa e eu consegui conciliar tudo. Eu acordo muito cedo. Depois que o Lorenzo nasceu, eu me tornei uma pessoa muito do dia. Antes eu virava madrugada e não me importava. Hoje em dia eu prefiro acordar cedo
e fazer as coisas. O meu dia tem as mesmas 24 horas de que todo mundo. E é possível. Você consegue conciliar. Eu sou seletista, sou mãe e sou confeiteira. Então, assim, você consegue conciliar. É só questão de organizar prioridades e saber o seu limite também, né? No início eu pegava muita coisa. Teve uma época que a gente estava atendendo uma padaria. E aí a minha vida era muito insana. Porque eu chegava em casa 7 da noite e aí eu ficava até às 11, meia-noite produzindo as coisas que a gente ia vender para padaria, porque era uma quantidade maior, e mais toda a minha outra produção. Então foi uma época bem puxada, assim. E você vai aprendendo. O que mais, amor? A gente falou, né, do curso. Então, como eu falei, esse valor é a nossa primeira turma, gente. O próximo não vai ser assim, porque eu acho que ele realmente está um preço muito acessível por tudo que a gente entrega. A gente vai abrir uma nova turma, mas vai levar mais ou menos uns 2 meses e não vai ser esse valor, tá? Então, se você tá em dúvida se deve entrar ou não, eu acho que o bônus de até a meia-noite pode ser uma coisa que te ajude, porque eu acredito muito em trabalho e a gente, no senso de comunidade, né? A gente fez há pouco tempo uma mentoria e o estar em grupo faz muita diferença. Então, a gente vai ter um grupo no Facebook, onde a gente vai acompanhar vocês e ver os trabalhos e auxiliar. O suporte do curso vai ser na plataforma, tá? Da Hotmart. É muito mais fácil ali para eu gerenciar. Mas a gente vai estar sempre olhando também ali no Facebook os trabalhos de vocês e respondendo dúvidas que a gente puder. E até a meia-noite, todo mundo que comprar vai ter esse acompanhamento mais de pertinho comigo, né? A gente vai passar ali 1 hora, 2 horas, eu acho que umas 2 horas no Google Meet. Depende muito, acho que a gente vai fazer grupos bem pequenos, tá? De pessoas, para que as pessoas possam aproveitar. Porque às vezes a gente faz um grupo muito grande e a pessoa não consegue tirar sua dúvida ou fica com vergonha. Então a ideia é grupos menores para realmente a gente pegar vocês pela mão e ajudar a destravar algumas coisas que vocês possam ter. Eu acho que vai ser bem legal, eu tô muito feliz. O pessoal tá falando que tá... Muito engraçada, Turci. Tu é muito engraçada. Tá dado. Maravilhoso o curso de Páscoa. Ai, Carola, obrigada. A Carola gostou da minha planilha de precificação. A Carola é uma sem vergonha, ela sabe fazer tudo, mas ela gosta da planilha de precificação. Sobre até quando vão ficar abertas as inscrições? A gente vai encerrar as inscrições na terça-feira, 23. Terça-feira, às 23h59. Depois não adianta chorar no meu ouvido, que eu avisei. Aí você vai poder comprar daqui a uns 2 meses, mais ou menos, mas vai ser por um outro valor. E isso é de verdade, tá? Não é papo de vendedor. Mas vai ficar até a meia-noite, porque é um curso online, né? Poderia deixar aberto pro resto da vida. Mas a gente quer dar muita atenção para essas pessoas que vão entrar. Porque eu poderia cobrar muito mais caro esse curso, mas eu quero que as pessoas elas tenham resultado com as coisas. Então não adianta eu cobrar um valor astronômico, como muito curso que a gente vê por aí, e você não poder pagar, ou você ter medo, ou você não conseguir aplicar tudo. Então eu quero pessoas que realmente estão interessadas em fazer disso uma renda extra, e eu vou pegar essas pessoas pela mão. Então eu não quero uma quantidade, né? Eu quero realmente estar perto das pessoas. E aí então a gente precisa ter um limite ali de vagas que eu vou conseguir dar atenção para todo mundo e atender, né? Não adianta a gente ter um monte de gente e eu deixar vocês sozinhos, né? Não é a ideia. Priscila já largou a CLT, ô Renata? Não, né? No mínimo elas estão combinando de me fazer essa pergunta, porque só me perguntam isso. Gente, toda vez que eu faço uma live me perguntam se eu já larguei o meu trabalho CLT. Não, ainda não. Tá, brownie, melhor brownie. Esse brownie não tem explicação, a Aline comprou hoje da gente. Aline, é a mesma receita do curso, a mesma. Nem nós que somos tuas amigas temos as receitas, por isso que eu vou ter que ser aluna, a Turci. Turci, eu amo você, mas eu amo mais o meu brownie, né? Brincadeira. Sobre o curso, então, vai ficar na plataforma da Hotmart. Você vai ter disponível ele por 3 anos, tá? Então você pode usar 3 anos, é o suficiente para você aprender. E eu não tenho nenhuma dúvida, gente, de que ele vai agregar muito, tá? Então se você tem essa pretensão de ganhar, você gosta da cozinha, quer ganhar uma renda extra com a confeitaria, eu tenho certeza que a gente vai conseguir encurtar esse teu caminho, tá?
Eu morri comendo esse brownie. Fê, quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou te levar um potão de brownie bits. É uma delícia essa. O que mais, amor? Acho que é isso, né? Eu acho que o pessoal tá comentando, tá? A Tatá, eu passo vontade todo dia. Ela me incomodava muito pra eu abrir o delivery do iFood. Porque ela dizia, eu não quero ter que estar te ligando pra pedir as coisas, eu quero comer um doce, eu quero comer agora, eu quero que ele chegue daqui a meia hora na minha casa. E eu falei, então tá, vou abrir o iFood. Aí a gente abriu, e aí a gente organizou toda a logística aqui em casa pra vender pelo iFood. E aí ontem ela me mandou um áudio. Eu me arrependi de ter te pedido pra abrir o iFood, porque eu abro o Instagram e só passo vontade. Agora aguenta, tá? Vai ter que me aguentar. Gente, eu tô muito feliz. Nossa, tinha muita gente aqui. Vocês são muito carinhosos. Desculpa, eu falo demais, né? Mas eu gosto de falar. E o Zé é o oposto, né? Por isso que eu tô nos bastidores aqui. Então tá, chega de falar, chega de tomar o tempo de vocês, é 9h25. E a última coisa que eu queria falar pra vocês é assim... A confeitaria, a gastronomia de uma forma geral, né? Mas por que eu prefiro a confeitaria? Por que eu me identifico mais com os doces? O doce, ele tem um lugar de destaque na vida, né? Se você vai num casamento, tem a mesa de doces, tem o bolo de casamento, que a noiva é mais importante, depois é o bolo. E aí, assim, a sobremesa, ela fecha o jantar, ela é a cereja do bolo. Então eu acho que ele tem um lugar de destaque muito importante na vida das pessoas. Por isso que eu prefiro a confeitaria do que a cozinha quente. Mas eu amo estar na cozinha também fazendo comida mesmo. Só que a confeitaria e a gastronomia, de uma forma geral, ela pode mudar vidas. Lembra que eu comentei pra vocês sobre sonhos? Eu fiz uma viagem pra Paris, eu e o Zé. A gente passou 20 dias em Londres, Paris e Lisboa. E todo o dinheiro foi da confeitaria. A gente juntou dinheiro 1 ano, mais ou menos, e a gente fez a viagem dos meus sonhos, que foi uma viagem para Paris. A gente trouxe o Lolô nessa viagem, a gente voltou grávidos, e depois a gente fez uma outra viagem também, antes da pandemia, para os Estados Unidos. A gente passou mais 20 dias nos Estados Unidos, assim... Eu falo viagens porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, é viajar, conhecer outras culturas. Mas às vezes o seu sonho pode ser ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter mais conforto. Na pandemia a gente não pôde viajar e o meu sonho era reformar essa cozinha, porque eu queria fazer vídeos. A minha cozinha, gente, era muito, 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 muito feia. Mas azar, eu fazia vídeo igual, entendeu? Era o que eu tinha, então assim, eu fazia o melhor que eu podia com o que eu tinha. Mas a confeitaria, ela transforma vidas, de verdade. E ela ajuda a realizações. Não é tudo um mar de rosas, né? Às vezes a gente acha que tudo é... O Instagram, assim, tudo é perfeito, todo mundo já vai sair faturando 50 mil. Mas ela realmente é muito maravilhosa. Eu sou muito suspeita porque há 7 anos eu concilio um trabalho com a confeitaria e eu não largo a confeitaria de jeito nenhum. Então, ela realmente muda vidas e eu tenho muita certeza no método que a gente criou ali, o passo a passo, né, do zero à renda extra, não é à toa o nome do curso. Então, eu confio demais no que a gente entregou e no que a gente fez e no que a gente está fazendo, porque ainda vai entrar bastante coisa ali ao longo dos dias nas aulas. Mais alguma coisa, amor? Pessoal, tá quase dado. A Carol já comprou. Eu achei que ia ser uns R$1.000 pra... Ai, gente, muito obrigada. Deixa a live salva, por favor. A gente vai deixar a live salva até terça-feira, porque eu não sei. Isso é culpa do Zé. Eu não faço ideia. Tem horas que eu só obedeço, tá? Não é sempre. Eu queria muito entrar e não tenho cartão. No momento eu não tenho a vista. Eu não sei se a gente... Eu sei que tem algumas situações de... Putz, eu não me lembro agora quais os termos que o Hotmart usa, mas eu não sei como é que funciona para aderir. Mas a gente vai ver ao longo da semana se a Hotmart liberar outra forma de pagamento, a gente divulga aqui. Porque pessoal é bem... Tu não fala tanto não, mano. Pode ficar à vontade. Ah, quem é que falou isso? Não está cansativo, a Rosiane. Ai, Rose, obrigada. Mas é isso, gente. Nossa, já foi 1h30, desculpa. Mas agora acabou. De verdade. Vamos deixar, que senão, se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui. E aí vocês têm que jantar, tomar banho, fazer essas coisas. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira, dia de comer doce. Então,
façam brigadeiro, nem que seja pra família provar, perguntam o que eles acham. O feedback da família é muito bom, porque geralmente a família, ela nos esculacha, né? Ela não perdoa. Então é uma boa rede pra te dar um feedback verdadeiro. É isso? Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai deixar salvo até terça-feira, então. E aproveitem. Eu não tenho dúvida que se só com essa receita aqui você já consegue produzir e fazer alguma coisa para vender e já ganhar um dinheirinho. Eu comecei com isso aqui. Você pode fazer isso aqui de bolo de pote, né? Faz um ponto antes do brigadeiro, não precisa deixar a ponto de enrolar. A gente tem muitos vídeos também de bolos e o curso tá, sério, incrível, de verdade. Então aproveitem e a gente se vê em breve. Beijo!